cada um aqui está num nível. Tem gente que está com as suas emoções um pouco mais agitadas, apontando mais para tristeza, apontando mais para alegria, para euforia, ou apontando para o mais ou menos, não sei. Mas cada um aqui vem numa condição. Bom, mas isso aí na verdade nem importa. Nem importa qual é a estrutura que você está chegando aqui hoje, se ela está despedaçada ou não, se ela está sendo reconstruída ou não. O que importa é estar na mesa com Jesus. É isso que importa. Quando nós falamos, e talvez você escuta um dialeto cristão, que você escuta assim, olha, eu estou em comunhão com aquela galera lá, eu estou em comunhão naquele culto. A comunhão, ela remete a estar em comum acordo, seja qual acordo for. No nosso caso aqui, nós estamos em comum acordo, que Jesus está vivo, que ressuscitou o terceiro dia, vivo está, e é o nosso Salvador, único e suficiente Salvador. E é em torno dele, não em torno aqui do púlpito, mas em torno dele, que nós reunimos aqui todo sábado, às 20 horas, para celebrar o nome dele, para glorificar o nome de Jesus, para exaltar o nome de Jesus. Esse é o objetivo. Se você vê algo além disso, eu aconselho que você compre colírio da parte de Deus, como diz em Apocalipse capítulo 3, no versículo 16, 17, 18. Jesus fala assim, eu aconselho que você compre colírio de mim, para que você possa me enxergar melhor, para que você possa mudar a sua ótica sobre mim. E aqui diz que havia uma ceia, havia um momento ali de alimento, momento prazeroso, momento alegre. E a Bíblia diz também aqui nos versículos que vão passando que Maria tomou uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus. No texto de Mateus e no texto de Marcos diz que ela ungiu a cabeça de Jesus, mas todo aquele nardo foi percorrendo o corpo de Jesus ao ponto de chegar até os seus pés. Mas aqui no texto de João, diz que ela enxugava os pés de Jesus com seus cabelos. Isso era uma atitude de muita entrega, de muita devoção, principalmente para uma mulher diante de um homem, naquele contexto cultural. Aquilo ali externava tanta coisa que eu quero trazer de uma forma mais atual para vocês. É uma entrega tão profunda, tão verdadeira, tão sincera, tão genuína, tão de dentro para fora. E tudo isso simbolizado naquela atitude daquela mulher, aos pés de Jesus. Depois de derramar, pegar o seu bálsamo, nos outros textos também diz que aquele nardo puro, ele estava num bálsamo. E aquele bálsamo já era de muito valor. E o conteúdo dele, a fragrância ali, o nardo puro, também de muito valor. E essa é a mensagem que eu quero compartilhar para a sua vida nessa noite. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Quando o Neves adorava o Senhor sobre estar à mesa, a importância de estar à mesa com o Senhor. Como é bom saber que Deus já vem fluindo nos louvores, para que a gente chegasse aqui nesse momento. E a Bíblia diz que eles estavam em Betânia, Lázaro estava ali, Jesus estava ali, todo mundo sentado à mesa, alguns servindo, outros fazendo outras coisas, mas todo mundo em torno de Jesus, ao entorno de Jesus. E eu separei 3 coisas nessa mensagem para nós. E a gente pode começar da melhor forma, que é sobre na mesa com Jesus. Todas as vezes que você vê na palavra de Deus sobre a mesa, sobre estar à mesa, é sobre relacionamento, é sobre o que nós relacionamos, é sobre o que a gente coloca para dentro e coloca para fora, porque na mesa é o momento de você alimentar, mas é o momento de você também
conversar. É o momento de ter uma boa conversa, é o momento de você trocar ideia, é o momento de você poder expressar a sua opinião. E ali estava à mesa Lázaro. E a gente não pode colocar simplesmente Lázaro e não explicar sobre a importância de Lázaro estar ali. Eu acredito que muitos que estão aqui já sabem o que antecedeu aquilo. O que antecedeu é que Lázaro, ele já estava morto há 4 dias. Jesus chega, Jesus fala para aquelas pessoas rolarem a pedra do túmulo de Lázaro, e ali Lázaro sai, todo amarrado, todo enfaixado, porque era assim que eles embalsamavam. A cultura é outra, é diferente da nossa. E ali, ele cheio de faixa, Jesus fala com ele: Lázaro, sai para fora. Uma das curiosidades, eu acredito que você já escutou, é que se Jesus fala morto, vem para fora, todas as pessoas mortas do mundo inteiro sairiam da cova. Por isso que Jesus fala, Lázaro. E ali a gente aprende mais um ponto, que a tratativa de Jesus, ainda que você está num ambiente com várias pessoas, sempre é individual. Porque a mente de Jesus, ela é onisciente. Não é igual a nossa mente limitada, que sabe o aqui e agora, só o momento. Então a tratativa de Jesus com você hoje, ela é individual. A mensagem que eu estou pregando aqui parece que é uma para todo mundo, não. Mas no fluir do Espírito, Deus derrama o que foi condensado aqui sobre você, a porção necessária. E Lázaro, aquele grande milagre que saiu vivo, e ali contemplou Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, vira aquele grande milagre. Depois traz para esse cenário de agora, que Lázaro já estava à mesa com Jesus, em um outro ambiente, em uma outra situação. E o que eu aprendo com esse texto? O que eu aprendo com Jesus está trabalhando ali naquele momento? Por que Jesus não vai em nenhum lugar à toa? Nosso Deus não é Deus de coisa à toa. Nosso Deus não é Deus de desperdício. Todas as multiplicações dos pães e dos peixes, na primeira, sobrou tantos pães e peixes. Jesus falou, recolhe, para que depois pudesse usar para alguma coisa. Na segunda multiplicação dos pães e do peixe, recolhe novamente, porque o nosso Deus não é Deus de desperdício. Então a sua vida, ainda que foi derramado sobre você falas, no qual foi concluído na sua mente que talvez você é uma pessoa que foi levantada para desperdiçar a sua vida, para viver de qualquer jeito, para não ser uma vida produtiva. Eu quero dizer para você que o Criador da sua vida, Ele coloca que você é para ser bem aproveitado nas mãos dEle. Não é para ser colocado de lado, não é para colocar no lixo. Nenhum ser humano nasceu para ser colocado no lixo na boca de ninguém, na mente de ninguém, no sentimento de ninguém, na projeção ou nos desejos de ninguém. Então você não é lixo. Você é precioso. Assim como aquele bálsamo que adornava, aquele bálsamo que protegia, aquele bálsamo que era responsável por impedir a luz do sol bater no nardo puro, aquele bálsamo que estava todo envolvido naquele processo. E Lázaro estava ali. Lázaro estava ali. E só dele estar ali já é um sinal de milagre. E sabe o que acontece? Acontece só de você estar nesse culto. É um milagre gigantesco. É tanta coisa para nos impedir. É tanto pensamento, é tanta opinião, é tanta oscilação de ânimo, é tanta coisa, compromissos, tempo, carro estraga, ou bate um desânimo, ou alguém fala alguma coisa, ou vem um pensamento, eu não sei, mas o que eu sei e o que eu já vivi no meu processo, quando eu comecei, e até hoje, quando eu venho para o culto, ainda sendo pastor, é tanta coisa que acontece. Só de nós estarmos aqui, nessa mesa que Jesus colocou,
Isso aqui não é mais um culto, é uma mesa que Jesus coloca para que nós possamos cear com Ele, para que nós possamos sentar com Ele. Eu e você enquanto Lázaro, grandes milagres. Se não fosse o mover do Espírito Santo, você e eu não poderíamos estar aqui por nós mesmos. Se não fosse o Espírito Santo movendo, agindo, convencendo, eu e você, nós não estaríamos aqui. Jamais. E outra coisa que eu aprendo sobre a mesa é que a mesa com Jesus é um lugar seguro. Você e eu, nós sentarmos aqui pós o culto, vai demorar para um falar para o outro. Ainda mais se eu não tiver intimidade com você e nem você comigo. Ainda mais se a gente tiver uma amizade mais de curto prazo. Colocar as coisas na mesa, o que eu penso, o que você pensa, o que eu sinto e o que você sente, tem restrições. Mas com Jesus é diferente. Eu lembro de quando eu comecei a ir nos cultos. E aí eu fui 1, 2, 3, como eu comecei a ficar à vontade, não com o ser humano, mas com Jesus. Como eu comecei a ficar à vontade em falar da minha vida com Jesus. Ainda que da minha boca não saía nenhuma palavra, mas lá dentro de mim eu falava com Jesus. Ainda quando eu recebi um toque dele num culto, ainda quando passava outro culto, eu recebi o chamado dele, eu sentia Deus me chamando, eu sentia Deus me querendo. E eu falava com Deus: Deus, como que o Senhor me quer? Olha como eu sou, olha quem eu sou, olha o que eu penso, olha o que está no meu coração, olha o que está estruturado dentro de mim, como que o Senhor me quer? Mas eu sentia segurança em falar isso com Jesus. Eu sentia segurança em falar com Jesus quem eu era. Porque na mesa com Jesus nós temos segurança. Na mesa com Jesus é lugar agradável, é lugar estável. Não é aonde a gente coloca uma opinião, você coloca outra, no final nós estamos quebrando o pau. Não, com Jesus não tem isso. Você não vê momento nenhum na Bíblia Jesus brigando com o outro na mesa. Você vê Jesus virando as mesas, quando pessoas usurpadoras estavam usando da fé para negociar e lucrar. Aí Jesus virou a mesa. Mas para expor, ainda que o cheiro que saísse de nós fosse um cheiro terrível, jamais, Jesus não é igual a nós. Eu tenho certeza que se uma pessoa estiver extremamente fedorenta sentar na mesa comigo e eu estiver comendo, eu acho que eu vou ter que levantar. O estômago vai embrulhar. O estômago de Jesus não embrulha com o seu pecado e nem com o meu pecado. Porque foi para isso que Jesus veio. Não só para te perdoar, mas para tirar esse pecado. Não é igual a minha mão. Eu posso ter destreza para fazer alguma coisa, mas eu não tenho destreza para arrancar o seu pecado. Pelo contrário, eu vou acabar te ferindo. Mas Jesus tem. Jesus tem destreza. Porque a mesma mão que estava no Calvário, sendo fixada, sem culpa nenhuma, sem pecado nenhuma, foi para isso, crucificou até a última gota de sangue, para mostrar, toda a vida que circulava em mim, eu derramei, eu entreguei. A palavra de Deus diz que todas as coisas foram doadas a nós, para que nós possamos ter vida com Jesus. A mesa é um lugar seguro. A mesa você pode falar, você pode alimentar, e na mesa você pode escutar. Na mesa você pode escutar o que Jesus tem para te falar, e é precioso. Eu quero dizer para você, olha, você está aqui nesse momento, talvez venha um pensamento, venha uma ocupação, uma pré-ocupação, não sei, mas olha, porque é precioso o que o Espírito diz para você. É precioso o que Deus quer derramar em você. O que Deus quer te falar, o que Ele quer te direcionar, o que Ele quer clarear na sua mente, é precioso. O que eu estou falando aqui, eu não estou falando de apenas um culto como hoje. Eu estou te falando para você talvez iniciar uma caminhada e várias mesas com Jesus.
Eu lembro para eu tomar uma posição com Jesus e aceitar Ele. Foi mais de 1 ano e meio sentando à mesa, culto após culto. Tinha mesas que eu saía rindo, tinha mesas que eu saía chorando, tinha mesas que eu saía, nunca mais eu volto, tinha mesas que eu falava, opa, eu vou voltar sempre, tinha mesa que eu saía e falava, olha o que aconteceu comigo, algo diferente me tocou, mas durante esse 1 ano e tanto, chegou o dia que eu o aceitei, mesmo sem ter aceitado Jesus, ele nunca saiu da mesa, ele permaneceu. O problema é que, às vezes, a gente pula fora. A gente fala assim, Jesus não vai me querer. Não, Jesus sempre vai estar na mesa. Ele sempre vai estar. Ele sempre está nos esperando. Ele sempre quer te escutar. Ele quer sempre falar para você as coisas que Ele tem para você e Ele quer escutar as suas dores. Ele quer escutar os seus gritos. Ele quer escutar, ainda que sejam raivosos, ainda que sejam odiosos. Ele quer te escutar. O Salvador, ele tem que cair na condição, ele tem que entrar na condição de entender quem ele está salvando. E Jesus te entende, ele te compreende. Ele só não quer que você permaneça no lugar que você está. É um milagre nós estarmos aqui. Você não vê momento nenhum quando cita que Lázaro estava ali, Jesus estava ali, Maria estava ali, Marta estava ali. Na mesa era o momento aonde eles iam se alimentar. Mas chega um momento daquele acontecimento, um momento daquele ambiente, que acontece a entrega. Ninguém entrega sem antes sentar na mesa. Ninguém entrega. Esquece, você não vai chegar aqui entregando sua vida. Você não vai chegar aqui falando agora, é isso e pronto. Não. Sabe por quê? Como é que você vai entregar, sendo que você ainda não teve uma conversa com Jesus? Por isso que Jesus está te convidando. Para você sentar com Ele à mesa. Para você conhecer Jesus, para você de fato ver que Ele é amor. Que nele não há trevas nenhuma. Que Ele não é como você, nem como eu. Que Ele não é como o ser humano. Que de fato Ele te ama. E você seguro, sentindo segurança. Não tem outro caminho a não ser entregar. Tem muitas pessoas que me falam assim. Milton, mas eu não aguentei. Milton, mas isso aí não é para mim. Mas meu amigo, você nem sentou na mesa com Jesus. Você nem sentou na mesa com o Mestre. Você nem sentou na mesa com o seu Deus. Você nem sentou na mesa com Ele, cara. É a mesma coisa de eu te convidar na minha casa, preparar um jantar, tal. Você chegar lá, olhar para mim, fala, não gostei de você. Pô, você nem sentou na mesa, nem viu o que eu preparei para você, nem alimentou do que eu preparei, nem tivemos uma conversa. Você nem permitiu eu falar para você o que eu queria falar. É a mesma coisa com Jesus. As pessoas entram no culto, não sentam na mesa, saem. As pessoas entram e não escutam. As pessoas sentam e não alimentam. As pessoas sentam e não escutam e nem falam com Jesus também. Você nunca vai entregar. O primeiro momento é estar na mesa com Ele. É deixar Ele trabalhar em você. É deixar Ele te colocar num ambiente que nem você vai entender como você foi parar nele. De tão seguro que é, ao ponto de você falar, de hoje não passa. Talvez hoje é o seu momento. Talvez você já venha ceando com Jesus aqui. Talvez você já venha alimentando, sentando à mesa, tendo esse ambiente de segurança, conversando, trocando uma ideia, se entregando, escutando Ele. Talvez hoje é o seu dia de entregar. Assim como aquela mulher, Maria pegou o nardo puro. Ela pegou aquele nardo, derramou sobre a cabeça de Jesus.
E ela entregou aquilo que ela guardava, com muito carinho, com muito trabalho. A Bíblia diz que para ter o volume de nardo puro que ela tinha, era referente a 1 ano de trabalho, de um salário de um trabalhador. Agora pensa uma mulher que não podia trabalhar pelo contexto cultural. Então, para ela arrumar dinheiro, era muito mais difícil do que você pensa. Muito mais. Muito mais. Um trabalhador tinha que trabalhar 1 ano para comprar aquela quantidade. Agora pensa numa mulher. Agora pensa o tanto que aquilo era precioso para ela. Agora pensa o tanto que de vez em quando ela ia lá, olhava, porque aquilo normalmente era lacrado. E ali acontecia o processo químico para cada vez mais o perfume ter mais valor. Só que nada disso impediu. Quando ela olhava Lázaro, que era um milagre estar ali, na mesa com Jesus, nada disso impediu ela de entregar. E é isso que eu estou querendo trazer para você. Você tem que fazer o processo certo, entrar pelo caminho certo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então entra pelo caminho. E aí no caminho, como no caminho de Emaús, ele vai te tirar a cegueira. Ele vai te tirar os impedimentos, ao ponto, quando chegar no partir do pão, você vai enxergar, no momento certo, na hora certa. E ali você entrega a sua vida, que é preciosa, que tem valor. Aquilo que tem dentro de você, o seu sonho, o seu projeto, o que você projetou, os relacionamentos que você construiu, a carreira que você vem construindo, não sei o que é o valor que você guarda. Para aquela mulher, era um nardo puro. E para ela não foi impedimento, porque a mesa estava acontecendo e era um milagre o que estava acontecendo. E ela entrega sem nem duvidar. Para ela foi um momento de alívio, alegria, prazer de entregar. Muita gente tem uma percepção errada do que é entregar sua vida para Jesus. É luta, é sofrimento. Não, é prazer, alegria, é um alívio extremo. Saber que agora eu tenho um Senhor sobre a minha vida, que eu tenho um dono, que eu tenho um Salvador, que eu tenho quem me guia, que eu tenho quem me conduz, quem cuida de mim. E aquela mulher entregou. Ela derramou sobre Jesus. E aí é o que está a beleza da vida de um ser humano. A beleza da vida do ser humano não é ele viver para ele mesmo. Nisso não tem beleza nenhuma. Não exala nada de diferente. É mais do mesmo. Mas a Bíblia diz que quando ela derramou, o perfume tomou todo o ambiente. Porque o perfume ele é criado para chegar ao seu ápice. E qual é o seu ápice? Quando ele toca a pele, todas as reações químicas e todas as notas são exaladas. E de forma individual, porque cada pele, cada tipo sanguíneo vai dar um cheiro. Por isso que tem uma individualidade. Por isso que Deus tem um chamado para cada um. Quando Ele te toca, Deus direciona cada um num sentido. Para alguma área ministerial, ou para alguma coisa que Ele tem que fazer, ou para algum dom que Ele tem. Cada um na sua individualidade. Cada um Deus derrama uma graça, uma porção de graça. E é para isso que você nasceu. É para isso que você foi gerado. É para isso que você está aqui hoje. Para que a sua vida toque em Jesus e exale por onde você for. Todos possam sentir o bom perfume. Não aquele que estava guardado. Não aquele que estava guardado nos seus pecados, guardado nos seus projetos, guardado nas suas vontades, guardado nos seus pensamentos. Porque quando nós não estamos na mesa com Jesus, nós amamos isso, é muito valoroso. Mas quando nós começamos a conversar com Jesus, tudo muda. Tudo muda. Tudo é diferente. É leve. Não é religioso. É um amor do céu inexplicável. Eu posso falar para você, eu posso tentar expressar para você, mas você tem que sentir. Você tem que entregar. Mas antes,
esteja à mesa com Jesus. E aqui eu deixo um conselho. Aí é um conselho. Para os que vão batizar amanhã. Tem algumas pessoas aqui do Names que vão batizar amanhã. Para você que está pensando em batizar, aqui tem um conselho. A Bíblia diz em João capítulo 12, quando chega no versículo 4 até o 6, Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. Tendo a bolsa, ele tirava o que era lançado. Então, ele era o tesoureiro dos discípulos. Tudo que caía de money lá na bolsa, para comprar um pãozinho, para comprar um trem na caminhada, ele, mão. E aí, quando ele vê aquela atitude daquela mulher, em vez dele bater palma, em vez dele admirar, em vez dele falar, eu vou fazer isso também, ele fala, isso é inútil, isso é loucura, isso é desperdício. Quem já aceitou Jesus, quem passou por esse processo da mesa, quem entregou a sua vida para Jesus, quem já escutou isso? Você não acha que você está exagerando, não? Você não acha que você só fala de Deus, não? Você não acha que você só fala de culto, não? Você não está exagerando, você só fala da palavra. Mas deixa eu te falar, para a gente finalizar, a entrega é sua, não é do outro. A entrega é sua. Então não exija do outro que o outro não pode ver. Porque outrora, em outro tempo, você e eu, nós também não enxergávamos. Então não pese a mão sobre o outro. O outro está nos outros interesses. Eu mesmo, antes de aceitar Jesus, eu olhava as pessoas, mesmo indo na igreja, eu falava, nunca vou ser igual a esse idiota. Esse cara para mim é um idiota. Era bem crítico, na verdade. Nunca, jamais. Você é maluco. Vou na igreja, é bom, eu sinto bem lá, tal. Tá eu aqui hoje, pastor Milton Júnior. Poderia ter ficado calado, não poderia? Mas o dia que eu sentei na mesa com Jesus, eu já comecei a reconsiderar. Falei, não é tão desperdício assim. Tinha dia que eu sentava na mesa com Jesus, Du, e pensava, é desperdício. Porque às vezes Jesus falava o que não me agradava. Mas não tem problema. A outra mesa, Jesus falava de novo, mais coisas, e eu entendi o que ele queria falar. O problema é que as pessoas pegam um capítulo e não vão para o segundo. É igual hoje, as pessoas não lêem um livro, ela lê o resumo. Como é que ela vai saber da obra do autor pelo resumo? Fica sobre os pés. Para você que vai batizar, hein? Você vai escutar, hein? Você não acha que está exagerando, não? Você não acha que você ficou meio lunático, não? Você não acha? Não exija do outro. E nem é para você ficar nesse chororô, falou isso comigo. Isso não é perseguição, não, viu? Isso não é perseguição, não. É só a visão do outro que o outro não entende. Ele está com outros interesses, é igual eu antes. Eu tinha outros interesses, por isso que eu falava assim. Falava, olha, eu quero Deus, eu quero aceitar Jesus, tal. Eu planejava, eu projetava. Mas é o seguinte, isso aqui, ninguém mexe. Ninguém mexe, pô. Só que o amor de Deus é irresistível. Depois que você senta na mesa, não tem como. Se você permanece, uma hora ou outra você vai entregar tudo.